Fala pessoal, beleza? Continuando nosso estudo aqui de estatística, hoje a gente vai entrar no principal conceito ali que a gente tem das medidas de tendência central, que é a parte de média. É o que mais a gente vai fazer continha, é o que mais a gente usa como referência para olhar para os nossos dados. Então a gente vai começar pela média aritmética, que é a média simples. Existem duas médias, na verdade existem mais médias, mas a gente vai estudar aqui a média simples, que é a aritmética, e a média ponderada, tá? Mas a média simples aqui é a ideia mais simples que a gente tem. Vamos supor que eu tenho aqui 5 dados aqui colocados aqui, tem ordem crescente, só para a gente relembrar, a gente sabe que a nossa moda aqui é o 5, porque é o que mais repete, e aqui a nossa mediana é o valor que está no meio, que divide os dois ao meio, como aqui é um número ímpar, é exatamente o 5 aqui. Eu tenho 2 para cá, é exatamente o valor de 5. Mas aí vamos supor que eu quero pedir a média, porque normalmente nos exercícios, nas questões, a gente pede assim, moda, média e mediana. Aí a média, o que a gente faz? A média é o valor médio, é como se considerasse um valor teórico ali, em que se fosse para deixar todo mundo com o mesmo valor, qual valor seria? Se fosse para deixar todos os dados com a mesma medida, qual medida seria? É o valor médio que a gente tem. Porque a gente sabe que aqui tem até muita gente parecida com 5, mas a gente tem um 4 e um 6 que estão se afastados um pouco. Então, se eu quisesse considerar todo mundo recebesse a mesma contribuição, todo mundo tivesse a mesma contribuição, todo mundo recebesse o mesmo valor, qual seria esse valor? É o que a gente vai chamar de média. Então, a média aqui, ó, a média simples é simplesmente a soma de todos os valores, soma de todas as medidas e divide pela quantidade de dados que você tem, divide pela sua frequência. Isso, então, só vai servir para aquelas variáveis que têm números, né? Variáveis ali quantitativas. Então, pega a média aqui, ó, soma todos. Se você somar todos aqui, ó, aqui dá 15... 4 com 6 dá 10, 15 mais 10, 25. Então a soma de todos é 25. Divide pela quantidade de dados. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. A frequência então desses dados é 5. Então você tem uma média de 5. Vamos supor que aqui era pontos de uma prova, né? Então você tem aqui uma média de 5 pontos. Isso significa que mais ou menos a sala, se todo mundo da sala tivesse desempenhado da mesma forma, pelo que apresentou, cada um receberia 5 pontos. Ou então, se a gente conseguisse distribuir, vamos supor que a quantidade de alimentos que cada um deu, quantidade de quilos de alimento que cada um deu para uma contribuição. Inclusive, a escola está fazendo essa arrecadação para moradores de rua, para pastoral. Então, se você puder, faça a sua doação. Então, vamos supor que um deu 4, outro deu 5, 5, 5 e outro deu 6. Então, se a gente fizesse a distribuição e pensasse assim, olha, cada um deu mais ou menos, se cada um tivesse dado igual, todos teriam dado ali 5 quilos de alimentos. Então a gente pega nessa ideia. A gente sabe que exatamente não foi o que cada um deu. Cada um teve gente que contribuiu mais, contribuiu menos. Teve gente que contribuiu igual à média. Só que é o que a gente chama de medida de tendência central. É mais ou menos essa centralidade, mais ou menos essa mesma distribuição. Então você pode pensar o seguinte. Já que é mais ou menos essa distribuição de valores, de pesos, de notas, de quilos, de instrumentos, de salário, a gente pode pensar assim. Você é o dono, você é como se fosse o dono da empresa, o responsável pela sala, alguma coisa assim, ou que vai distribuir a nota, acumula tudo para você e divide tudo proporcionalmente. Do tipo assim, olha, você, tipo o professor na questão da pontuação, pega todos os pontos para você. Pega todos os pontos que você poderia ter tirado. Cada um tirou 4, 5, 6, pega eles todos para você, soma todos, que significa somar todos, e distribui da mesma forma para cada um. Como são 5 pessoas, distribui para 5 pessoas. É só para você tomar uma noção que quando a gente vai ter alguns exercícios em que vão estar um pouquinho mais complicada a filosofia, ou o português da questão, é só você pensar assim, eu tenho que distribuir tudo que está na minha mão. Recebi tudo, cada um contribuiu com um pouquinho diferente. Recebi tudo e vou distribuir para cada um da mesma forma. Então, por exemplo, olha esses dados aqui. Aqui eu tenho uns dados um pouquinho mais diferentes do outro. Eu tenho até uma mesma quantidade aqui, né? A moda desse aqui é 6. A mediana aqui vai estar entre esses dois, que é exatamente 6 também, porque a mediana vai dividir 3 para cá e 3 para cá. Mas a média, aí que vai um outro detalhe da média. O que a gente já estava fazendo na mediana, a média aritmética de valores iguais sempre dá igual. Sempre dá o mesmo valor, do tipo assim, ó, vamos supor que todo mundo tirou 4, 4, 4, 4. Se eu perguntasse assim, qual foi a média aqui? A média é o mesmo valor, 4, porque todo mundo tirou a mesma nota. Então, se todo mundo tira, por exemplo, 6, 6, 6, 6, a média ali é 6. A média de números iguais é sempre ele mesmo. Se você não acredita, é só somar e depois dividir. Sempre vai dar o mesmo, não tem porquê, né? Porque se é para falar como se todo mundo tivesse tirado a mesma nota, se todo mundo já tirou aquele valor, a média tem que ser aquele valor. Então, olha, vamos fazer a média disso aqui, porque aqui eu tenho uns valores um pouco diferentes. Aqui eu tinha até parecido, que inclusive, olha,
Se eu quero que todo mundo tenha 5, vê se faz sentido esse 6 retirar de 1 para chegar próximo ali de 5. Se eu retiro de 1 aqui o 6, ele vira 5, e esse 1 que eu retirei, ele serviu para contribuição para cá, 5. Então, mais ou menos ficou igual. Então, se eu tivesse uma distribuição assim, olha, 4, 5 e 6, qual seria a média? Se eu pego esse 6 aqui, retiro de 1 e mando para lá, eu tenho aqui 5, 5 e 5. A média já é 5. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, olha, 7, 10 e 12, por exemplo. Então, o quanto que eu posso retirar para deixar eles mais ou menos igual? Para você pensar assim, a média disso aqui está mais puxada para o 10, mais puxada para o 7, mais puxada para o 12. Então, se a gente for pensar na distribuição aqui, ó, retira, por exemplo, 2 aqui. Se eu retirar 2 aqui, acrescenta-se 2 para cá, vai para o 9. Então, é mais ou menos assim, a média está puxada para o 10, porque eu tenho mais quantidade de 10 aqui, mais próximo aqui do 10. Então, tanto que se você for fazer isso aqui, vai ser um pouquinho abaixo de 10 a média, porque esse 9 aqui faz descer um pouquinho abaixo de 10. Mas está mais ou menos próximo do 10, quando estava assim, do que dos outros números. Então, aqui são estratégias. Na verdade, isso aqui é uma estratégia que a gente faz para estratégia de cabeça, para pensar mais ou menos na média. Porque você pode somá-los todos para ter exatamente o valor. Somando todos aqui dá 29 e divide por 3. 29 dividido por 3 é quase 30 dividido por 3. Então é bem próximo de 10. Ou então você vê a distribuição. Joga um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ver como se cada um tivesse equilibrado na balança assim. A ideia filosófica da média. Mas a ideia aqui, matemática de cálculo, é só você somar e dividir pela quantidade que você tem. Então vamos somar todos aqui. Soma. Então 6 com 4 aqui é 10. 6 com 8 é 14, 24 aqui. Com 3, 27, 27 com 9, 36. Então a soma de todos dá 36. Então é como se você tivesse pego para você aqui, vamos supor que é a quantidade de balas aqui, quantidade de paçocas. Quantidade de paçocas que cada um vai receber, porque eu distribuí de forma heterogênea. Só que eu tinha então no total 36. Vamos supor que assim, não, peraí. Não foi legal a minha distribuição. Teve gente que recebeu mais, gente que recebeu menos. Devolve minhas paçocas. Estou com 36 paçocas. Eu quero fazer agora ser justo. Quero que cada um receba a mesma quantidade de paçocas. Como são 6 pessoas, cada uma vai receber aqui 6 paçocas. Tranquilo? Então essa é a ideia de sim, você recolher, você ser o dono de tudo, por isso o somatório, e vai distribuir de forma igual para todo mundo. Então, em média, cada um teria recebido 6 paçocas se fosse algo equilibrado e justo. Mas eu quis distribuir de forma diferente, quem produziu mais, quem produziu menos, ou coisas assim. Vamos supor que isso aqui é questão de pontuação. Vamos supor que a sua pontuação lá na prova, você tem aqui um simulado que é matemática, porque eu sei que você é inteligente, e aqui é, por exemplo, física, porque o trem tá feio. Aliás, não, física você faz porque você também é inteligente. Então aqui é português, porque o trem tá feio em português. Então aqui é 3. Vamos supor que o seu desempenho depende da sua média. Tá? Para você colocar numa classificação ali. Então, por mais que você desempenhe muito bem em matemática, português está te quebrando as pernas, não tá? Então, o desempenho médio seu foi 6. É como se cada matéria você tivesse tirado 6. Você sabe que você foi muito melhor em matemática. E até pela questão da dificuldade, te dá mais orgulho a matemática. Mas, português está te quebrando as pernas. Então, você faz essa análise e vê, olha, para eu aumentar a minha média aqui, de 6, para eu ficar com uma média maior, o que vale mais o meu investimento? Eu investir mais em matemática ou investir mais em português? Já que todo mundo aqui tem a mesma importância nesse tipo de questão. Porque todo mundo aqui contribui da mesma forma. Então, olha, a gente sabe que para aumentar a minha média, eu tenho que pelo menos tentar melhorar português. Eu sei que se eu aumentar um pouquinho aqui em matemática, se eu acrescentar 1 ponto, minha média sobe. Mas ela sobe pouco se eu acrescentasse, por exemplo, 2 pontos em matemática, 2 pontos em português. Então vale mais a pena você investir naquilo que você está com mais dificuldade do que você se esforçar mais ainda para acrescentar uma questão em matemática. Na questão da matemática aqui está até a probabilidade de você aumentar a sua nota quando você investe em português é maior. Porque aqui você só consegue no máximo uma questão, no máximo 1 ponto para melhorar, vamos supor que o estudo seja em 10, do que comparado aqui com o português, que você tem aqui 7 tentativas para poder acertar pelo menos 1 ou 2 para aumentar a sua nota. Aqui você tem apenas uma tentativa para conseguir acertar uma mais ainda no rendimento.
E cá entre nós, fechar a prova de matemática é mais difícil ainda do que você acertar mais 2 ou 3 questões de português, já que você sempre erra muito. Apesar de você sempre errar muito, né, na filosofia, você já tem essa dificuldade, mas tentar aumentar a nota, a probabilidade de se acertar aqui, ainda que seja no chute, é maior do que aqui. Então é esse tipo de análise que a gente vai fazendo para que as nossas médias aumentem no geral, o rendimento no geral. A gente investe mais ainda naquilo que a gente tem dificuldade ou naquilo que ainda está a nota baixa, porque você tem mais chance de melhorar no rendimento geral, no patamar geral, quando cada nota tem a mesma contribuição, a mesma importância que a gente chama. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero subir a minha nota e seja uma média de 7 pontos. Para a minha média ser 7, o que acontece? Eu ainda tenho aqui 6 provas. A minha média tem que ser 7. Eu ainda tenho 6 provas aqui, 6 notas. Então, o quanto que o meu somatório tem que ser de notas para que isso aqui fique 7? Então, para o somatório dividido por 6 ser 7, você pode chamar de x o somatório, passa o 6 para lá. 6 vezes 7 vai dar 42. Ou seja, o somatório dessas notas tem que ser 42. Até agora, o somatório dessas notas aqui está em 36. Então tem que fazer surgir mais 6 pontos no somatório aqui, 6 pontos distribuídos para cada um. Você pode pensar, 6 pontos, vou distribuir de forma igual para cada um. Então significa que eu tenho que tirar 10 aqui, 9 aqui, 7, 5 e 4. Agora pensa comigo, você tirar 10 aqui na prova de matemática é mais difícil. Então na sua estratégia, o que é melhor pensar? Olha, em vez de eu contar que para aumentar minha nota, minha média, eu tenho que melhorar ainda em matemática, acrescentar um ponto em matemática, eu acho que é melhor que retirar esse ponto de matemática e subir 2 pontos em português. Eu sei que para minha média virar 7, o somatório tem que dar 42. Então, do jeito que está, é como se cada um tivesse acrescentado 1. Mas em vez de eu contar com 1 da matemática, eu conto que eu estou acrescentando mais 2 em português, porque a chance aumenta. Ou em física, por exemplo, em vez de eu vou contar 1 de física, deixa a física desse jeito, vou contar mais uma em português. Então, meu português aqui, para eu cumprir meu objetivo, ele tem que valer 6. Aí vamos supor que essa aqui é a próxima nota é 5, essa aqui 7, essa aqui 7, essa aqui continua 8 e 9. Ou seja, em vez de você gastar muito mais energia para tentar acertar 1 ou 2 questões das matérias mais difíceis, se a gente gasta mais energia para tentar acertar nas matérias que eu já tenho dificuldade, mas porém tem mais chance de acertar, olha como é que a configuração muda. Claro, eu sempre desempenhei nota baixa em português, ok, então vou tentar melhorar pelo menos para ficar na média ali, mais ou menos com 6, que é o que todo mundo tira. E essa outra nota aqui aumenta um pouquinho também. Aqui aumenta um pouquinho, que ainda dá para aumentar, que as chances ainda são grandes, mas querer contar para aumentar isso aqui é complicado. Então essa estratégia toda que eu consegui bolar aqui me fez melhorar minha média para 7. Na verdade, essa estratégia que a gente usa muito para o Enem, tá? Ali dividida aqui por 5 áreas de conhecimento, porque a gente pega aqui linguagens, a matemática, a natureza e a humanas e a redação. A gente vê qual que é a melhor estratégia, em questão de pontuação, para aumentar a sua média no geral. Em termos de Enem, linguagem sempre tem uma nota baixinha. Todo mundo tira mais ou menos baixo em linguagens porque todo mundo desempenha bem, porque é uma prova relativamente mais fácil. Na régua lá da proeficiência, eles não dão muitos pontos em linguagens. Então, linguagens todo mundo vai mais ou menos na mesma. Então, você não vale a pena você investir tanto em linguagens. Porque se você tira muito ou tira pouco, mais ou menos todo mundo está com a mesma nota. Natureza costuma quebrar mais o pessoal ainda. Natureza costuma ser uma das notas mais baixas que matemática. Porque natureza é muito complicado. A questão da física, química e biologia. São 15 questões de cada um com um conhecimento pesadíssimo. Principalmente da física e da química, que é o conhecimento ali de exatas pesadíssimo. Com cálculos e tudo mais. Muitos conceitos. A parte da biologia ainda dá uma salvada, porque não há um raciocínio lógico de matemático ali, mas há também uma absorção de memória e de entendimento muito grande. Então, natureza é o que costuma quebrar mais ainda o pessoal de todos e qualquer lugares, do Brasil todo. Então, natureza, só que e é engraçado que natureza não costuma ter notas altas no Enem. Depois a gente explica todo o Enem. Mas natureza não costuma ter notas altas comparado com matemática. Então, se você tira um pouquinho a mais de questões em natureza, é bom, é válido e te ajuda na sua nota em geral, mas não conte que natureza você vai acertar muito, porque natureza normalmente quase ninguém acerta muita coisa, então já é complicado de você investir, mas ok, vai esperando que para a média do Enem você tenta fazer uma natureza melhorzinha ainda. Humanas é parecido com linguagens.
Todo mundo desempenha bem. Na verdade, humanas é a nota que todo mundo consegue desempenhar mais, acertar mais questões em humanas. Só que é a mesma coisa que linguagens, ganha muito pouco pontos, porque aqui não há distribuição de pontos iguais. A gente fala que mais ou menos todos valem 1000, mas não vale. O máximo de linguagens que a gente consegue tirar é mais ou menos 700. O máximo de humanas que a gente consegue tirar também é mais ou menos 800. Natureza aqui beira também em 800 aqui 50. Agora matemática que é o grande sim, diferencial. Matemática e redação é o grande diferencial para sua média. Porque matemática você consegue desempenhar mais ou menos até 980 em termos assim, se você fechasse a prova. E é o que faz diferença, porque cada quantidade de notas aqui, vamos supor que você acerta 30 das 45 e acerta 35, a sua nota flutua bastante, você consegue ter uma nota maior ainda. Se você tira 30 em português e tira 30 ou 35 em português aqui em linguagens, a sua nota é quase parecida. Natureza 30 ou 35 dá uma diferença um pouco maior, humanas 30 ou 35 ainda é muito parecida a nota. Então, matemática e natureza costumam contribuir muito para a sua nota se você tem um desempenho melhor ainda. Mas aí que tá. Por serem muito difíceis, será que vale tanto a pena gastar muita energia para conseguir pouquinhas notas assim? É questão de estratégia. Agora, o grande diferencial para a sua média sempre aumentar e aumenta pra caramba é a redação. Porque a redação é uma coisa engraçada. Aqui, para você aumentar 100 pontos em cada uma, você tem que acertar uma certa quantidade de questões razoavelmente boas. Aqui, para você aumentar 100 pontos na redação, você só tem que deixar de fazer besteira. Só tem que deixar de falar besteira, você só tem que deixar de escrever errado. Então, as notas de redação costumam flutuar muito. E eu já adianto para você, qualquer curso que você quiser na UFMG, sua redação tem que ser no mínimo 900. Com 800 talvez, mas com 900 você já garante quase que tudo. Se você fizer o seu papel bem feito aqui nessas partes das fechadas, você pelo menos tem que tirar em torno de 900 na redação para você assim garantir um curso bacana, um curso com nota de corte alta na Federal. Então isso tudo são estratégias assim que a gente vai vendo que a média vai nos proporcionar. E é uma média simples. O Enem você soma tudo e divide por 5 para ter sua média geral. O FMG só trabalha com a média simples. Existem as outras universidades que trabalham com média ponderada, dá mais peso para matemática, dá mais peso para redação, dá mais importância e a nota flutua muito. Mas como a maior parte vai ficar por aqui por BH mesmo, então a gente tem que ir já pensando desde agora, já no segundo ano, a questão de o que eu vou levantar, o que eu vou investir mais de energia aqui. E fica aqui minha dica, invista bastante energia em redação, com certeza, e matemática, fique atento com a matemática que ela te dá um grande diferencial. Esse papo aqui de, eu sou de humanas, eu sou de natureza, eu sou de exatas, não. No Enem você tem que ser de tudo. Você de medicina não tem que ter assim, eu gosto mais de biologia do que não. Você de medicina tem que saber tudo. E você de medicina, normalmente você tem quase que fechar as provas de matemática. E quase que fechar a redação. Porque o que está te importando mais? Mas não vou usar tanta matemática no curso. Não vai usar mesmo não. Mas o que mais importa aqui? Aquilo que dá mais pontos. Porque você de medicina tem que pensar assim, cara, minha nota tem que ser assim, o mais alto estratosférico possível. Então você tem que procurar todas as estratégias que te dê notas altas. Não importa se esse conhecimento vai ser utilizado ou não no seu curso. O que importa é que aquela prova, aquela estratégia, aquele concurso, você tem que fazer com que essas notas se sobreponham todas. Entenda que o Enem não é para testar conhecimento, o Enem é para selecionar, é uma prova de seleção. Vestibular é seleção, concurso é seleção, vai selecionar os melhores, os mais adaptados, os mais qualificados, aqueles mais preparados para a prova, não para a vida, não para o conhecimento em geral, para a prova. Vocês ainda vão ter a experiência de tirar carteira. O exame de carteira não serve em nada para testar, saber se você está dirigindo. O exame é feito para você saber, quando você é aprovado ou reprovado, se você sabe fazer o teatrinho que eles pedem certinho. Olhar para o retrovisor toda hora, pisar no freio, parar na parada obrigatória, fazer as coisas que tem que fazer. Aquilo ali não tem nada a ver com dirigir no dia a dia. E as emoções e as experiências. Aquilo ali é só um teatrinho. Quando vai fazer o teste para tirar a carteira, é só o teatrinho e eles vão avaliar se você sabe fazer o teatrinho bem ou não. Tanto que um monte de gente tira a carteira de primeiro porque tem o domínio ali do teatrinho. Mas na rua só comete gafe, na rua é uma besteira, na rua é um barbeiro. E um monte de gente que custa tirar carteira, de quinta, velho, mas custa tirar carteira e dirige uma bem. Que só tomou aí 2, 3 multas, bateu o carro uma vez e teve o carro apreendido uma vez também. Esqueceu de pagar o IPVA, mas isso acontece. Então assim, são estratégias, tá? E toda a estratégia do Enem é baseada em pontuação. Tranquilo. Então,
Média simples. Eu quero puxar um último exemplo aqui de um tipo de exercício que costuma dar uma raciocinada ali. Esses exercícios aqui, eles não vêm dados em uma tabela, inclusive aqui, ó, independente da forma que eu tiver te apresentado os dados, num gráfico ou numa tabela, é só pegar a ideia. Soma tudo para você, pega todo aquele conteúdo, toda aquela quantidade de quilos de alimento, quantidade de balas, quantidade de paçocas, quantidade de pontos e distribui para quantidade de pessoas, quantidade de indivíduos, quantidade de empresas, tudo mais. E distribui. Sempre assim. Pega tudo para você e distribui de forma igual. Aqui, ó, esse último exemplo é um raciocínio que vai querer brincar com equação, tá? Tem a ver com média, mas é porque quer brincar com o conceito de equação. Então, quando a gente tem um conceito de média, é como se eu te falasse assim, é como se cada um tivesse tirado a mesma nota. É como se cada um tivesse tirado aqui 5. A gente sabe que não foi todo mundo que tirou 5, mas a gente considera que cada um tirou 5. Olha esse exemplo. 6, vamos supor, se tivesse escrito em português melhor. Eu tenho uma média lá, 6 pessoas daquela sala tiraram em média 4 pontos. Teve gente que tirou mais, gente que tirou menos, mas a média ali dessas 6 pessoas tiraram 4 pontos. Tem mais uma que tirou 5 pontos e tem uma outra aqui que eu quero descobrir qual que é o valor que ela tem que tirar naquela prova para que a média da sala inteira seja de 5 pontos. Ou seja, como se todo mundo tivesse tirado 5. Então o que eu estou querendo te falar? Olha, se eu fosse fazer uma sequência aqui de números, eu tenho 6 notas médias de 4. Então, vamos supor que eu tenho aqui alguém que tirou 7, alguém que tirou 6, outro tirou 3, outro tirou 5, e outro tirou aqui, por exemplo, 2, e outro tirou aqui 10. Vamos supor, não fiz a conta, só chutei. Vamos supor que eu tenho essa sequência aqui. Eu tenho agora esse 5 e eu tenho esse aqui x, tá? Vamos supor aqui que seja assim, não sei, tá? Mas vamos supor que seja assim. Eu quero fazer com que descubra o valor de x para que isso tudo aqui dê uma média de 5 pontos. Para que todo mundo tenha, como se todo mundo tivesse distribuído 5 pontos ali. Tenha 5 pontos cada. Mas o que acontece? Esses 6 primeiros aqui, eu não te falei a nota de cada um. Eu não sei qual é a nota de cada um. Eu sei que a média entre eles aqui dá 4. Então até aqui a média entre eles dá 4. Como eu não sei o valor de cada um, aqui era só para exemplificar, eu não sei o valor de cada um, mas eu sei que a média dá 4, eu posso pensar que cada um tivesse tirado 4. Não significa que cada um tirou 4. Mas já que a média dá 4, não importa agora individualmente qual que seja a nota deles, importa que é como se cada um tivesse tirado 4, é o que a gente vai configurar, porque eu te falei que a média deles dá 4. Então você pode fingir que cada um tem 4, tá? Então quando eu não te falo esses valores, você pode supor, você vai utilizar essa estratégia. Ah, eu não sei que eu tenho 6 fulanos aqui, não sei quanto cada um tirou, mas eu sei que poderia ser que cada um tivesse tirado 4, porque manteria o nosso raciocínio que a média seja 4. Então beleza, então aqui eu tenho 5, que eu sei que um outro mais um tirou, e quanto que tem que valer essa última nota para que isso tudo dê média 5. Então vamos supor que já tenha assim, que eu fiz essa suposição, porque essa suposição matemática é válida, não é a vida real, mas é válida. Então eu somo tudo, eu vou somar todos aqui, olha, se eu somar aqui desses 6 aqui vai dar 24, 24 mais 5, 29, com a nota de x, e se eu dividir pela quantidade total que eu tenho aqui, eu tenho 6 aqui, 7, 8, de 8 notas. As notas de todo mundo somadas, dividido por 8, tem que dar uma média que eu quero que seja 5. Então, virou uma equação aqui. Então, a grande charadinha aqui era pensar, já que eu tenho 6 notas que eu não sei quais são, mas a média delas é 4, eu posso considerar que todas têm 4 pontos. Então soma todas as notas, aí pega o conceito de média. Soma tudo, pega tudo o que eu tenho, divide pela quantidade de notas que eu tenho, divide pela quantidade de pessoas. E essa média toda, essa divisão tem que dar 5, porque é o que eu te pedi. Qual que é o valor de x para que isso tudo dê 5? Ao dividir por 8, dê 5. Então passa para lá, vai ficar assim, 29 mais x é igual a 8 vezes 5, 40. Então quem mais 29 dá 40? 11, né? 11 aqui. Então, esse x tem que ser uma nota aqui de 11, por exemplo. Vamos supor que era uma prova de 15 pontos. Então, o x deu 11 pontos, tá? Então, eu não precisava saber as notas de cada um, mas só a questão da média. Então, foi brincar de equação. E é literalmente desse jeito que a gente vai melhorando, tá? Então, pessoal, vimos aqui todo o conceito de média simples. Aí, pode encaixar tabela, pode encaixar gráfico, que não faz diferença o raciocínio em geral.
Depois a gente vai ver especificamente num tipo de gráfico a questão da média ali, mas assim, num tipo de tabela, mas tem problema não. A gente vai continuando aqui porque eu quero a ideia mais simples ainda. Então, boa segunda para nós, exercíciozinhos ali, e disso aqui vai ter muitas continhas, tá bom? Então, até a próxima.